Você já acordou com o coração apertado, pensando em como vai pagar aquela dívida que parece não ter fim? É como se cada boleto fosse um peso amarrado nos seus ombros, te lembrando diariamente que a sua vida financeira não está no controle. Talvez você até trabalhe duro, faça de tudo para dar certo, mas ainda assim sente que as portas estão fechadas e que a prosperidade nunca chega até você. A verdade é que não são apenas números no extrato bancário que te preocupam. É a sensação de impotência, de que está sempre correndo atrás e nunca alcançando. Essa ansiedade não deixa você dormir direito, não deixa você sonhar, não deixa você ter paz. Mas existe algo que muita gente não percebe. Dívidas e escassez não são apenas problemas financeiros, são também batalhas espirituais. Enquanto o mundo só enxerga números vermelhos, Deus enxerga o seu coração. Ele sabe das noites em que você ficou em silêncio, pedindo um alívio, pedindo apenas uma oportunidade de recomeçar. Talvez você já tenha ouvido muitas promessas vazias, já tenha tentado fórmulas mágicas ou até se desesperado pensando que não existe saída. Mas hoje, nesta manhã, eu quero te mostrar que existe um caminho diferente. Entregar suas finanças nas mãos de Deus, confiar que Ele é capaz de abrir portas que ninguém consegue fechar e trazer o livramento que você tanto espera. E não se trata de esperar que o dinheiro caia do céu, mas de acreditar que cada escolha, cada passo guiado pela fé, pode transformar o cenário da sua vida financeira. Deus não quer te ver escravo de dívidas, não quer ver você aprisionado pela vergonha de não conseguir honrar seus compromissos. Ele é um Deus que abre mares, que multiplica o pouco, que transforma histórias. Se Ele fez isso antes, por que não faria por você hoje? Quantas vezes você já se perguntou: por que trabalho tanto e ainda assim não consigo sair do lugar? Quantas vezes já viu uma porta quase se abrir e, de repente, ela se fechar diante dos seus olhos? Será que você não tem carregado sozinho um peso que deveria ter colocado no altar? A oração da manhã é uma arma poderosa contra a angústia e contra a paralisia que as dívidas trazem. É nesse momento que você declara que não aceita mais viver debaixo de opressão financeira. É aqui que você pede para que o céu se mova a seu favor, para que oportunidades surjam, para que ideias novas floresçam, para que portas sejam abertas onde você jamais imaginaria. E talvez você pense: mas eu já orei tantas vezes e nada mudou. A diferença é que agora você não vai apenas orar, vai declarar, vai alinhar o seu coração com a vontade de Deus. Porque a prosperidade verdadeira não é só dinheiro no bolso, é paz na mente, é sabedoria para decidir, é discernimento para não cair em armadilhas, é liberdade para viver sem correntes. Então, se hoje você acordou com medo, com contas atrasadas ou com dúvidas sobre o futuro, esse é o momento de parar, respirar fundo e decidir que não vai carregar esse fardo sozinho. Fique comigo até o fim, porque o que você vai ouvir agora pode ser exatamente a resposta que você vinha buscando em silêncio há tanto tempo. E se essa mensagem já fez sentido para você até aqui, eu quero te pedir algo simples, mas muito importante. Esse vídeo só chega a mais pessoas que precisam de esperança se você também fizer parte desse movimento. Então, se em algum momento você já sentiu o peso de uma dívida, o medo de não conseguir pagar as contas ou a angústia de ver portas se fechando, deixa o seu amém ou o seu comentário aqui embaixo. Conta a sua experiência, porque a sua palavra pode encorajar alguém que está passando pelo mesmo. Aproveita e já deixa o seu like, porque quando você faz isso, o YouTube entende que esse conteúdo é valioso e entrega para mais pessoas que também precisam dessa oração. E se você ainda não é inscrito, se inscreve agora no canal e ativa o sininho, porque todos os dias nós estamos juntos em propósitos de oração, fortalecendo a fé e buscando livramento para áreas da nossa vida que mais pesam no coração, inclusive a financeira. O seu engajamento é a forma mais simples de semear esperança e alcançar outros que hoje estão clamando por uma resposta.
Você já percebeu como a vida financeira é capaz de roubar a paz da alma? Não são apenas os números negativos ou os boletos empilhados na gaveta, é aquele peso invisível que acompanha cada passo, que sufoca até mesmo os momentos de alegria. Às vezes, você está cercado de pessoas, rindo, sorrindo, mas por dentro sente aquele aperto no peito. Será que vou conseguir pagar tudo este mês? Será que amanhã vou ter o que preciso? Essa ansiedade constante é como uma sombra que segue você de perto. E o pior é que quase ninguém fala sobre isso com sinceridade, porque mexer com dinheiro também mexe com vergonha, com comparação, com medo de julgamento. Quantas vezes você já desejou simplesmente respirar fundo e acordar livre das dívidas? Imaginar sua vida sem o peso das cobranças, sem aquele olhar desconfiado do gerente do banco, sem a angústia de evitar ligações, porque sabe que é cobrança. Parece um sonho distante, não é? Mas é justamente nesse cenário de dor que Deus se manifesta com mais força. Ele não é indiferente à sua luta financeira. Cada vez que você chora em silêncio, cada vez que você pede força para não desistir, cada vez que você diz, Senhor, eu não sei mais o que fazer, Ele está ouvindo. E talvez, neste exato momento, você esteja recebendo a resposta que tanto esperava. A oração da manhã pela vida financeira não é um ritual vazio. Ela é uma declaração de fé. É como estender as mãos e dizer, Pai, eu não consigo mais sozinho. Eu preciso que o Senhor abra as portas que eu não consigo abrir. E sabe o que é mais forte nisso? Quando você coloca suas finanças diante de Deus, você está reconhecendo que não é apenas um problema de conta bancária, mas uma batalha espiritual. Dívidas não são só números, elas carregam opressão, tristeza, sensação de derrota. Mas a palavra nos lembra que o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Esse nada me faltará não significa luxo ou riqueza imediata, mas provisão diária, segurança, sustento. Pense comigo, quantas vezes você já viu situações que pareciam sem saída e de repente uma solução inesperada surgiu? Uma porta de emprego, um cliente novo, um acordo que parecia impossível e se resolveu. Isso não é sorte. Isso é o céu se movendo em resposta à fé. E é por isso que hoje nós estamos aqui, para alinhar o coração, a mente e até os pensamentos com essa verdade. A escassez não é o fim da sua história. Quando você se ajoelha de manhã e faz uma oração sincera, você está dizendo para as dívidas, para o medo e para a escassez, vocês não mandam mais na minha vida. Você está declarando que há um Deus maior, que pode abrir portas onde não existe nem parede. Quantas vezes na Bíblia vemos histórias de provisão que iam contra toda a lógica humana? O maná caindo do céu para o povo de Israel, a multiplicação de pães e peixes diante da multidão faminta, a viúva que tinha apenas um pouco de azeite e farinha, mas viu a provisão se multiplicar até não faltar mais. Essas histórias não estão ali por acaso, elas estão para mostrar que o mesmo Deus que agiu antes pode agir agora na sua vida financeira. Eu sei que talvez você já tenha tentado de tudo. Renegociou dívidas, buscou crédito, tentou emprestar de amigos, cortou gastos até o limite. E ainda assim, parece que a corda está sempre apertando. Mas o que se abre diante de nós hoje é uma escolha. Continuar carregando sozinho esse peso ou decidir colocar tudo diante do altar de Deus. Porque Ele não apenas resolve circunstâncias, Ele transforma mentalidade. Muitas vezes, o maior milagre não é apenas o dinheiro que chega, mas a sabedoria que nasce dentro de você para não cair mais nas mesmas armadilhas. Imagine você olhando para suas contas, não mais com desespero, mas com paz. Não porque tudo se resolveu de repente, mas porque você tem a certeza de que não está mais sozinho nessa batalha, que cada decisão financeira, cada passo no trabalho, cada oportunidade que aparece, tudo está sendo direcionado por mãos maiores que as suas. Essa é a diferença entre viver sufocado por dívidas e viver guiado pela fé. E enquanto falamos sobre isso, é impossível não pensar nas promessas que Deus já deixou registradas. Em Deuteronômio está escrito: o Senhor abrirá o céu,
o depósito do seu tesouro, para enviar chuva à sua terra no devido tempo e para abençoar todo o trabalho das suas mãos. Vocês emprestarão a muitas nações e de nenhuma tomarão emprestado. Essa palavra é viva e hoje ela pode se tornar realidade no seu coração. Não como mágica, mas como promessa, porque a prosperidade que Deus oferece não é ilusória, é construída na obediência, na fé e na constância. E eu quero que você reflita agora. Como seria sua vida se você pudesse andar sem o peso das dívidas? O que você faria se tivesse liberdade financeira para honrar seus compromissos, ajudar quem você ama e viver com dignidade? Essa visão precisa habitar o seu coração antes de se tornar realidade, porque é a esperança que sustenta a caminhada. Quem vive só olhando para os boletos perde a fé no amanhã, mas quem ora e confia já enxerga a vitória antes dela chegar. Por isso, neste momento, abra o coração. Não lute contra o que você está sentindo. Se a sua mente está cansada, se o seu coração está aflito, se os seus pensamentos estão confusos, entregue tudo. Deus entende cada suspiro. Ele sabe até mesmo das dívidas escondidas, aquelas que você nem contou para ninguém por vergonha. Ele conhece os detalhes que você esconde atrás de um sorriso, mas diante dele, nada precisa ser escondido. E é nessa transparência, nessa entrega total, que a libertação começa. Não é apenas pagar o que deve, é arrancar o peso espiritual que a dívida traz. É se levantar cada manhã acreditando que existe um propósito, que existe uma saída, que existe um Deus que não falha. A oração da manhã é esse ponto de partida. É como se você dissesse: Senhor, aqui está meu coração, aqui está minha vida financeira, guia cada passo meu. Agora, se você chegou até aqui sentindo que essa mensagem falou com você, escreva nos comentários uma frase que declare fé. Pode ser simples, mas poderosa. Eu creio que Deus vai abrir portas na minha vida financeira. Declare isso, porque não é apenas uma frase solta, é um ato de fé. É você concordando com essa palavra e fortalecendo o seu espírito. Quando pensamos em vida financeira, geralmente o que vem à mente são números, cálculos, dívidas e boletos. Mas a verdade é que, por trás de cada conta em atraso, de cada financiamento negado e de cada recusa de crédito, existe uma carga emocional profunda. O dinheiro não mexe apenas com a carteira, ele mexe com a identidade, com a autoestima e até com a maneira como você se enxerga diante das outras pessoas. É por isso que tantas pessoas, ao enfrentarem problemas financeiros, se sentem menores, envergonhadas e até incapazes. Só que essa visão não reflete quem você realmente é. Ela apenas mostra o peso da luta que você está enfrentando. A oração da manhã pela vida financeira não vem para esconder a realidade, mas para iluminá-la de uma forma diferente. Ela traz um convite: olhar para suas dívidas, para a escassez, para as portas que se fecharam e, mesmo assim, declarar que você crê em livramento. É uma atitude que parece ilógica para o mundo, mas é exatamente essa fé que move o céu. Você já parou para pensar quantas vezes Jesus falou sobre dinheiro, sobre sementes, sobre talentos e colheita? Não foi por acaso. Ele sabia que as finanças tocam diretamente o coração humano. Elas são símbolo de confiança, de fé, de dependência. E quando você entrega suas finanças a Deus, não está apenas pedindo por dinheiro, está pedindo por transformação de vida. Quantas noites você já passou em claro, girando de um lado para o outro na cama, pensando em como pagar uma conta que vence amanhã? Quantas vezes você já disfarçou um sorriso diante da família, enquanto por dentro o coração gritava de preocupação? Essa dor silenciosa é real, mas não precisa ser definitiva. É exatamente no meio dessa angústia que a oração da manhã se torna poderosa, porque ela interrompe o ciclo de desespero e cria um novo ciclo, o da confiança. Você para de alimentar o medo e começa a alimentar a esperança. E eu sei que pode parecer difícil acreditar quando o cenário está tão pesado, mas é justamente nos momentos em que parece não haver saída que a fé mostra sua força.
Pense em quantos personagens bíblicos passaram por situações de escassez e viram Deus agir. José, vendido pelos irmãos, humilhado, esquecido na prisão, mas que em pouco tempo foi colocado como governador do Egito, administrando riquezas. Ou então Elias, no meio da seca, alimentado por corvos quando não havia mais nada à vista. Essas histórias não estão na Bíblia para serem lidas como contos distantes. Elas estão ali como testemunho de que o impossível pode acontecer, inclusive na sua vida financeira. Talvez você tenha a sensação de que sua vida financeira virou um labirinto sem saída. Sempre que pensa que encontrou um caminho, aparece um novo obstáculo, uma dívida quitada, outra que surge. Uma oportunidade de crédito, mas logo negada. É como se algo invisível estivesse travando seus passos. E é aí que entra o poder do livramento. Porque livramento não é apenas pagar contas, é ser liberto da opressão, é ser livre para recomeçar, é ter paz para planejar e construir, é ver portas abertas onde antes só havia muros. E eu quero que você imagine agora um cenário diferente. Imagine acordar pela manhã e sentir paz, mesmo sabendo que ainda tem desafios para resolver. Imagine ter clareza de ideias, sabedoria para organizar sua vida financeira, força para negociar, discernimento para tomar decisões. Imagine ver oportunidades surgindo, pessoas certas aparecendo, portas que você nem sabia que existiam se abrindo diante de você. Isso não é uma fantasia, isso é promessa. Quando você ora, você chama à existência coisas que ainda não vê, mas que já estão sendo preparadas por Deus. E não se engane. Quando você entrega suas finanças a Deus, não significa que está pedindo riquezas instantâneas. Significa que você está colocando sua vida no centro da vontade dele. E esse é o maior segredo da prosperidade verdadeira. Ela não começa pelo bolso, ela começa pelo coração. Porque um coração alinhado não é enganado por falsas soluções, não cai em dívidas desnecessárias, não busca atalhos perigosos. Um coração alinhado aprende a viver no equilíbrio, na dependência do céu. É por isso que essa oração é tão importante. Ela não é apenas um pedido, é uma reprogramação da sua mente. Você deixa de acreditar que está condenado a viver sob dívidas e começa a enxergar que pode viver sob promessas. Você deixa de pensar apenas em pagar boletos e passa a acreditar em construir uma vida de liberdade. Você deixa de olhar para as portas fechadas e começa a crer nas portas abertas. E nesse momento, eu quero te fazer uma pergunta que pode mudar sua forma de enxergar tudo isso. Você acredita que Deus pode transformar não só sua conta bancária, mas sua maneira de se relacionar com o dinheiro? Porque essa é a chave. Ele não quer apenas te dar alívio imediato. Ele quer te dar sabedoria para nunca mais voltar a esse lugar de aperto. Ele quer transformar sua vida financeira em testemunho, para que outros vejam a mão dele agindo através de você. E se essa mensagem está tocando o seu coração, eu quero que você declare nos comentários uma frase simples, mas cheia de fé. Eu recebo o livramento financeiro que Deus preparou para mim. Escreva isso como um ato de entrega, como um selo espiritual, porque a sua declaração tem poder. Existe algo que poucas pessoas entendem quando falamos sobre vida financeira. Muitas vezes, a raiz das dívidas não está apenas em más escolhas ou em falta de oportunidades, mas em prisões invisíveis que se instalam dentro do coração. É como se existisse um peso espiritual, uma barreira que impede o fluxo natural da prosperidade e mantém a pessoa em um ciclo de escassez. Você pode até se esforçar, trabalhar duro, buscar soluções, mas sente como se algo sempre travasse os seus passos. Essa sensação não é apenas psicológica, é espiritual. Por isso, a oração da manhã pela vida financeira é tão poderosa, porque ela não trata apenas de pedir dinheiro, ela trata de libertação de dívidas, de quebrar cadeias internas, de romper com maldições que muitas vezes atravessam gerações.
Quantas famílias você conhece em que todos parecem viver sob o mesmo padrão? Avós endividados, pais endividados, filhos repetindo o mesmo ciclo. É como se a escassez fosse hereditária, como se o crédito negado, os juros abusivos e as portas fechadas fossem um destino inevitável. Mas não são. Esses padrões podem ser quebrados quando você entende que não luta apenas contra números, mas contra fortalezas espirituais que se levantam para roubar sua paz. O apóstolo Paulo disse que a nossa luta não é contra carne ou sangue, mas contra principados e potestades. Quando você ora pela sua vida financeira, você está se levantando contra tudo aquilo que se infiltrou para tentar te manter preso ao medo e à vergonha. E eu sei que esse tema pode parecer pesado, mas é necessário, porque muitas vezes você olha para si mesmo e se pergunta: por que eu nunca consigo avançar? Porque tudo o que eu conquisto escapa por entre os dedos. A resposta pode estar justamente nesse campo invisível. A dívida em si pode ter um valor em reais, mas o estrago que ela causa vai muito além. Ela corrói a fé, alimenta a ansiedade, gera conflitos no casamento, quebra relacionamentos, afasta amigos, traz doenças emocionais e até físicas. O que começa como um boleto vencido pode virar uma cadeia que prende a vida inteira. É aqui que entra a revelação. Você não foi criado para viver aprisionado a dívidas. O projeto de Deus para a sua vida é de liberdade, de abundância e de paz. Jesus disse: eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Essa abundância não se limita ao espiritual. Ela alcança o emocional, o familiar e também o financeiro. Porque quando você está livre da opressão financeira, você pode viver o propósito que Deus colocou diante de você sem correntes. Agora pense por um instante. Quais foram as palavras que você mais ouviu na sua infância sobre dinheiro? Talvez tenha crescido ouvindo: dinheiro não dá em árvore, a vida é difícil, a gente nasceu para sofrer, riqueza não é pra gente. Essas frases, repetidas ao longo de anos, se tornam crenças internas. Elas moldam a forma como você enxerga o mundo. E muitas vezes é essa mentalidade de escassez que mantém as portas fechadas, porque no fundo você acredita que não merece prosperar. A oração da manhã é também uma forma de renovar a mente, de substituir mentiras antigas por verdades eternas. É o momento em que você declara: eu não vou mais viver debaixo dessas palavras de derrota. Eu escolho acreditar nas promessas de Deus para a minha vida financeira. Essa mudança começa dentro de você, mas não para aí. Quando você decide orar e romper com o ciclo da escassez, você está fazendo isso também pelas próximas gerações. Seus filhos não precisarão repetir os mesmos erros. Eles não terão que carregar o mesmo fardo. Eles poderão aprender com você o valor da sabedoria, da fidelidade e da confiança em Deus. A sua escolha hoje pode mudar o destino da sua família inteira. E veja como isso é poderoso. Quando você entende que a escassez não é só um problema econômico, mas uma prisão espiritual, a oração deixa de ser apenas um ato religioso e passa a ser uma arma. Cada palavra que você libera pela manhã é como uma chave abrindo cadeados, como uma luz dissipando trevas. Você declara que sua vida financeira não está mais à mercê do acaso, mas sob a proteção do Altíssimo. Você afirma que não vai mais ser escravo de juros, de cobranças e de humilhações. Você começa a enxergar oportunidades onde antes só via impossibilidades. Talvez até agora você tenha acreditado que oração não tem nada a ver com dinheiro, que isso é apenas questão de planejamento e disciplina. Mas o que eu quero te mostrar é que planejamento e disciplina são necessários, sim, mas sem a bênção de Deus, eles se tornam limitados. Você pode se esforçar ao máximo e ainda assim sentir que está sempre um passo atrás. Quando você ora, você convida o céu a participar das suas decisões, você abre espaço para que Deus te mostre caminhos que antes estavam ocultos. É nesse momento que portas começam a se abrir, que acordos inesperados acontecem, que pessoas certas aparecem para estender a mão.
E eu quero que você reflita. Quais são as cadeias invisíveis que ainda te prendem? É o medo de não conseguir pagar uma conta? É a vergonha de pedir ajuda? É a crença de que nunca vai sair dessa situação? Seja o que for, saiba que neste instante você pode declarar uma nova verdade. Você pode dizer: eu rompo com o ciclo da escassez. Eu não aceito mais viver aprisionado a dívidas. Eu recebo a abundância e a liberdade que Deus tem para mim. Escreva isso nos comentários. Declare em voz alta. Faça disso uma semente de fé. Porque quando você declara, você já está mudando o ambiente ao seu redor. Agora que já falamos sobre as prisões invisíveis que aprisionam a vida financeira, precisamos entrar em algo ainda mais profundo. A raiz emocional que sustenta as dívidas e impede a prosperidade. Não é apenas a falta de dinheiro que traz dor, mas o peso emocional e espiritual que acompanha cada conta atrasada, cada ligação de cobrança, cada não recebido quando você tenta pedir crédito. É uma mistura de vergonha, ansiedade e muitas vezes culpa. É como se cada boleto fosse mais do que um papel, fosse um lembrete de que você falhou, de que não é suficiente, de que está sempre em dívida, não apenas com os bancos, mas consigo mesmo e com a própria família. Talvez você já tenha vivido isso. Acordar de manhã e, antes mesmo de escovar os dentes, já sentir o coração acelerado só de pensar nas pendências. É como se a mente nunca desligasse, como se o peso fosse 24 horas por dia. Esse tipo de preocupação rouba a paz, tira o sono, mina a autoestima. E aqui está o detalhe que muitos não percebem. Quando a pessoa entra nesse estado, ela começa a se sabotar. Ela perde a confiança de tentar algo novo, não enxerga oportunidades, deixa escapar portas que estavam abertas porque não consegue acreditar que é digna de recebê-las. É exatamente aí que a oração da manhã pela vida financeira se torna um ato de libertação. Porque não é só sobre pedir dinheiro, mas sobre restaurar a identidade, reconstruir a confiança e trazer de volta a visão de que você merece viver em liberdade. A verdade é que ninguém ensina a lidar com as emoções ligadas ao dinheiro. Crescemos ouvindo frases de escassez. Fomos marcados por experiências negativas e cada recusa ou dificuldade financeira se torna um tijolo nesse muro invisível que nos separa da abundância. Mas e se eu te dissesse que esse muro pode começar a cair hoje? Que você não precisa mais se definir pelas suas dívidas ou pelas suas falhas? Que você pode levantar a cabeça e enxergar que existe um caminho diferente? Esse caminho começa dentro de você. Quando decide trocar a ansiedade pela confiança, a vergonha pela fé e a culpa pela esperança. A Bíblia diz, em Filipenses 4:6, não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplica, e com ação de graças, apresentem os seus pedidos a Deus. Veja, a palavra não ignora os problemas, mas ensina que a saída não está em carregar sozinho, e sim em apresentar diante de Deus. Quando você ora pela manhã, você está na prática entregando os boletos, as cobranças, as portas fechadas e dizendo: Senhor, eu não posso, mas Tu podes. Isso não é negar a realidade, é escolher não ser esmagado por ela. E perceba como isso muda tudo. A pessoa que ora antes de enfrentar suas contas, antes de buscar soluções, começa o dia com outra postura. Ela não entra em negociações com medo, mas com confiança. Não encara as dívidas como um fim, mas como algo passageiro. E essa mudança interna abre espaço para que as oportunidades sejam vistas de forma clara. Muitas vezes, a saída estava ali o tempo todo, mas a angústia era tão grande que cegava. Talvez você já tenha sentido isso. Quando está em paz, até os problemas parecem menores. Mas quando está em desespero, até as pequenas coisas parecem impossíveis. Essa é a diferença de quem decide entregar sua vida financeira nas mãos de Deus logo pela manhã. O peso que antes te paralisava, agora se transforma em leveza para agir. A vergonha que antes te silenciava, agora dá lugar à coragem de buscar soluções. E eu quero que você pense comigo. Quantas vezes você já deixou de tomar uma decisão importante porque o medo falou mais alto? Quantas portas você não bateu porque acreditava que não seria aceito?
Quantos sonhos você engavetou porque o peso das dívidas te convenceu de que não tinha o direito de sonhar? É sobre isso que estamos falando aqui. Não deixar que as dívidas definam quem você é. O saldo da sua conta pode até estar negativo, mas a sua identidade continua sendo de alguém amado, digno e chamado para viver em abundância. E para fixar isso ainda mais no seu coração, eu quero te convidar a escrever nos comentários uma frase simbólica, mas cheia de poder. Eu não sou definido pelas minhas dívidas. Declare isso publicamente, porque cada vez que você afirma, você está enfraquecendo a mentira que tenta te aprisionar. Essa frase pode parecer simples, mas tem o poder de mudar o rumo da sua mente e abrir espaço para que o céu trabalhe em seu favor. Se até aqui falamos sobre o peso das dívidas e a identidade que não pode ser definida por elas, agora precisamos entrar em algo ainda mais profundo, a esperança de portas abertas. Porque não basta apenas pedir que Deus livre você do que te oprime. É necessário também acreditar que Ele pode te conduzir a novos caminhos, a oportunidades que parecem impossíveis aos olhos humanos. A vida financeira não se transforma apenas quando as contas são pagas, mas quando uma nova visão se abre diante de você. Muitas pessoas vivem presas ao ciclo do medo. Trabalham apenas para pagar o que já passou e nunca conseguem olhar para o futuro. É como se todo o esforço fosse sugado para tapar buracos, sem nunca construir nada sólido. Talvez você conheça bem essa sensação de trabalhar e no fim do mês, o dinheiro desaparecer como se escorresse pelos dedos. Isso gera desânimo, sensação de derrota e faz com que a pessoa acredite que nunca terá portas abertas. Mas a oração da manhã tem o poder de quebrar exatamente essa mentalidade. Quando você entrega sua vida financeira a Deus, antes mesmo de começar o dia, você está dizendo: Senhor, eu não estou limitado ao que vejo. Eu creio que existem portas que ainda não foram abertas, contatos que ainda não aconteceram, oportunidades que ainda não batiam à minha porta, mas que já estão preparadas para mim. É aqui que a fé se torna prática. Quando a Bíblia fala em Apocalipse 3:8, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Não é apenas uma frase bonita, é uma promessa real de que existem caminhos que não dependem de aprovação humana, de que a palavra final não é da cobrança, do banco ou da dívida, mas do próprio Deus. Quantas vezes você já se convenceu de que algo era impossível, mas depois percebeu que de uma forma inesperada a saída surgiu? Essa é a essência de acreditar em portas abertas. Confiar que mesmo que todas as portas humanas se fechem, existe uma porta espiritual que não pode ser trancada. E talvez você esteja se perguntando agora, mas como essa porta vai se abrir para mim se a minha vida financeira está toda bagunçada? E é justamente aí que está o segredo. O céu não espera você estar perfeito ou com a conta no azul para agir. Deus não se limita ao saldo bancário. Pelo contrário, é no caos que ele se manifesta, é quando o peso parece insuportável que a mão dele mostra força. Se você acorda hoje com dívidas, cobranças ou até mesmo sem perspectiva, saiba que é exatamente nesse cenário que uma nova porta pode surgir. Pense em quantas pessoas já recomeçaram do zero. Talvez você mesmo já tenha se levantado de situações que pareciam impossíveis. E o que isso mostra? Que mesmo quando tudo parecia perdido, algo novo foi construído. Da mesma forma, a oração que fazemos pela manhã tem esse poder. Ela reorganiza a mente, acalma o coração e abre espaço para percebermos oportunidades que antes estavam escondidas pelo peso do medo. Às vezes, a porta já estava diante de você, mas você não conseguia enxergar. Outras vezes, ela realmente ainda não havia sido aberta, mas estava sendo preparada no tempo certo. E quando falamos de vida financeira, precisamos lembrar que portas abertas não significam apenas dinheiro entrando. Significa paz para dormir sem o peso da cobrança.
Significa clareza para tomar decisões sábias e não repetir erros. Significa relacionamentos sendo fortalecidos, porque a área financeira é uma das que mais geram brigas, separações e desentendimentos. Portas abertas também são oportunidades de trabalho, clientes inesperados, promoções, ideias criativas que transformam uma fonte de renda. Agora eu quero que você reflita comigo. Quantas vezes você já acreditou que não havia saída? E mesmo assim, algo aconteceu. Talvez você não tivesse dinheiro para pagar uma conta e, de repente, surgiu uma provisão. Talvez você estivesse prestes a desistir e, no último instante, alguém apareceu para te apoiar. Isso não é sorte, isso é livramento. E quando você ora pela manhã, você está se alinhando a esse movimento de portas que se abrem de maneira sobrenatural. Por isso, se até aqui você se identificou com essa mensagem, eu quero te convidar a fazer algo simbólico e poderoso. Escreva nos comentários Portas Abertas como uma declaração pública de fé. Declare que a partir de hoje você não vai viver apenas tentando apagar incêndios, mas vai começar a enxergar o futuro com confiança. Essa palavra será como uma semente plantada, e cada vez que você repeti-la, estará lembrando a si mesmo que existe algo maior preparado para você. Até aqui falamos sobre livramento das dívidas e a certeza de que existem portas abertas esperando por você. Mas há algo que sustenta tudo isso e que muitas vezes é negligenciado: a mentalidade financeira. Porque não adianta Deus abrir portas se a mente continua presa ao medo, ao desperdício e à crença de que nunca é suficiente. O verdadeiro renovo financeiro começa dentro de nós, antes mesmo de acontecer do lado de fora. Pense comigo, quantas vezes você já recebeu um dinheiro inesperado, acreditou que agora tudo iria mudar, mas logo ele desapareceu? É como encher um balde furado. Enquanto o pensamento continuar desalinhado, o esforço não gera resultado duradouro. E é exatamente nesse ponto que a oração da manhã tem tanto poder. Quando você entrega a Deus não só as contas, mas também a sua mente, você começa a substituir pensamentos de escassez por pensamentos de abundância. É como trocar os óculos embaçados por uma lente limpa que mostra o caminho com clareza. A palavra de Deus diz em Romanos 12:2, transformai-vos pela renovação da vossa mente. Isso significa que a verdadeira mudança começa dentro, não fora. Se a mentalidade não muda, o dinheiro que entra escorre como areia entre os dedos. Agora, quando a mente é renovada, até os pequenos recursos ganham multiplicação, porque você passa a enxergar oportunidades que antes ignorava. Essa renovação é espiritual, mas também prática. É o discernimento de não cair em armadilhas, de não ceder ao consumo por emoção, de não assinar contratos que escravizam. Quantas vezes o inimigo tenta te convencer de que você é pequeno demais para prosperar? Ele sussurra que sua família sempre foi endividada, que seu salário nunca vai ser suficiente, que você não nasceu para viver em abundância. E se você acredita nessas mentiras, você vive limitado por elas. Mas quando você começa o dia entregando seus pensamentos a Deus, você está dizendo: Senhor, eu não aceito mais viver preso a essa mentalidade de derrota. Eu quero pensar como filho, não como escravo da dívida. É preciso entender, dívida não é apenas um boleto vencido, é também uma prisão mental. É a sensação constante de falta. É o peso da comparação com quem parece estar melhor. É a vergonha de não conseguir conquistar o que gostaria. A oração da manhã quebra essas correntes invisíveis, porque ao declarar vida sobre sua mente, você expulsa o medo e convida a esperança para governar seus pensamentos. E quando a esperança governa, as atitudes mudam. Imagine você começando o dia não com ansiedade pelo que vai faltar, mas com a confiança de que Deus é o provedor. Isso muda o jeito de encarar o trabalho, muda a forma como você lida com os recursos que tem, muda até a maneira como você conversa sobre dinheiro dentro de casa. A mentalidade renovada não nega os desafios, mas se recusa a ser controlada por eles.
E isso é libertador. Agora, quero que você se veja dentro dessa cena. Você acorda pela manhã, coloca a mão sobre a sua cabeça e declara em voz alta: Senhor, renova a minha mente financeira. Essa simples atitude, repetida dia após dia, começa a reprogramar não só o seu coração, mas também o seu comportamento. Você passa a perceber que dívidas não definem quem você é e que a verdadeira identidade de filho de Deus é viver livre, com sabedoria e com propósito. Eu quero que você participe ativamente desse processo agora mesmo. Escreva aqui nos comentários: minha mente é renovada. Declare isso como um ato de fé e um compromisso com o novo que Deus tem para a sua vida. Essa frase não é apenas simbólica. Ela é uma chave que você decide girar hoje para destrancar o futuro que já está preparado para você. Se até aqui nós falamos sobre a renovação da mente, agora precisamos falar sobre algo que muitas vezes passa despercebido: o peso espiritual que existe por trás das dívidas e das dificuldades financeiras. Não é apenas sobre números em um extrato bancário ou boletos empilhados na gaveta. Existe uma atmosfera espiritual que tenta aprisionar pessoas na escassez, como se fosse uma sombra que acompanha cada passo, sufocando os sonhos e roubando a paz. E é aqui que entra a importância da oração da manhã. Ela não é só um pedido por recursos, é um ato de guerra espiritual contra tudo aquilo que tenta te prender na falta. Pare por um instante e reflita. Quantas vezes você já tentou organizar suas contas, fazer um acordo, trabalhar mais, e ainda assim parecia que nada andava? É como remar contra a maré, como se existisse uma força contrária te puxando para trás. Isso não é coincidência. A Bíblia mostra que existem fortalezas espirituais que precisam ser derrubadas. Não são paredes visíveis, mas barreiras invisíveis que travam a vida de quem nasceu para prosperar. E quando você se coloca em oração pela manhã, você está, na verdade, declarando guerra contra essas fortalezas. Muitos vivem como se a dívida fosse apenas um problema matemático, mas ela também é um problema emocional e espiritual, porque junto com ela vem o medo, a vergonha, a insegurança. A pessoa passa a acreditar que não merece viver uma vida diferente, e isso abre espaço para um ciclo de derrota. Mas quando você ora logo cedo, você está dizendo: Senhor, eu não aceito mais carregar esse peso. Eu quero viver debaixo da tua promessa de abundância. E esse posicionamento muda tudo. É como acender uma luz em um quarto escuro. De repente, aquilo que antes parecia assustador começa a perder a força. O inimigo se alimenta do silêncio, do conformismo, do é assim mesmo. Mas quando você abre a boca e ora, quando você coloca o nome das suas dívidas diante de Deus, quando você entrega suas finanças ao Senhor, você tira o poder das trevas e coloca sua vida sob a autoridade da luz. Isso é mais forte do que qualquer estratégia humana. Quantas vezes você já sentiu um aperto no peito só de ouvir o celular tocar, com medo de ser cobrança? Quantas noites mal dormidas pensando em como vai pagar o aluguel, o cartão, o financiamento? Esse peso espiritual drena a energia, enfraquece a fé e gera até enfermidades. Mas a oração da manhã é como um sopro de vida que renova as forças e abre o coração para acreditar novamente. É nesse momento de entrega que você percebe que não está sozinho, que existe um Pai que cuida, que supre e que derruba barreiras invisíveis. E entenda, não estamos falando de fórmulas mágicas, estamos falando de princípios espirituais que, quando praticados, mudam destinos. A cada oração, você está plantando sementes no mundo espiritual. Pode não ver imediatamente com os olhos naturais, mas algo já está se movendo. As correntes começam a se enfraquecer, os muros a rachar, e aquilo que parecia impossível vai sendo transformado. Por isso, hoje eu quero que você declare em fé junto comigo: eu rompo as fortalezas da escassez. Escreva isso aqui nos comentários, porque essa não é apenas uma frase bonita, é um ato de autoridade. É como colocar sua assinatura espiritual diante de Deus, dizendo que você não aceita mais viver aprisionado pela falta. É o início de um tempo novo.
Se existe algo que Deus nos ensina sobre prosperidade, é que ela começa no coração, mas se manifesta em atitudes práticas. Depois de entender que a escassez não é apenas um cálculo de contas, mas também um peso espiritual, precisamos dar o próximo passo: alinhar nossa postura diária àquilo que pedimos em oração. Porque não adianta dobrar os joelhos pela manhã e levantar para viver do mesmo jeito, com os mesmos hábitos, as mesmas palavras de derrota e as mesmas escolhas que nos aprisionaram no passado. A vida financeira não é apenas sobre ter mais dinheiro entrando, mas sobre se posicionar como alguém que administra bem o que Deus já colocou em suas mãos. E talvez seja aqui que muitos tropeçam. Pedem prosperidade, mas gastam sem direção. Pedem portas abertas, mas não estão prontos para atravessar por elas. E aqui entra uma verdade poderosa: oração sem alinhamento gera frustração, mas oração com alinhamento gera transformação. Imagine uma pessoa que planta uma semente. Ela ora para que chova, para que o sol brilhe, para que a terra seja fértil. Mas se ela não regar, não cuidar, não proteger o broto, dificilmente verá o fruto. O mesmo acontece com nossas finanças. A oração da manhã prepara o terreno, mas nossas atitudes são o cuidado diário que faz a colheita acontecer. Isso significa rever hábitos, cortar desperdícios, aprender a dizer não para aquilo que rouba a paz financeira e, principalmente, cultivar um coração grato pelo que já tem. E aqui eu quero que você pense: quantas vezes você já desejou prosperar, mas no fundo acreditava que só seria feliz quando tivesse muito mais? Esse pensamento é uma armadilha. Porque quem não é fiel no pouco dificilmente será fiel no muito. Quem não consegue ser agradecido com R$100 no bolso dificilmente saberá honrar 10.000. A gratidão abre portas que o desespero fecha. É por isso que cada oração precisa estar acompanhada de um coração disposto a mudar, a aprender, a crescer. Quando você ora pela manhã dizendo: Senhor, abre portas financeiras para mim, saiba que Deus vai começar a colocar pequenas oportunidades no seu caminho. Mas será que você está preparado para reconhecê-las? Será que está atento para perceber que às vezes o milagre vem em forma de uma ideia, um convite, uma estratégia, uma inspiração? Muitos perdem a bênção porque esperam algo grandioso, quando na verdade o extraordinário de Deus começa no simples. E não pense que isso significa viver limitado. Pelo contrário, significa viver no centro da promessa, construindo degrau por degrau até alcançar a abundância. Prosperidade não é apenas receber, é também aprender a manter e multiplicar. É ter sabedoria para lidar com os recursos e não deixar que eles se transformem em motivo de ansiedade. A cada manhã, quando você ora pelas suas finanças, você não está apenas pedindo um depósito inesperado, mas pedindo direção para administrar, sabedoria para decidir e visão para enxergar além do imediato. Então, neste momento, eu quero te encorajar a declarar uma palavra de compromisso. Não apenas de fé, mas de postura. Escreva aqui nos comentários: eu vou alinhar minha vida financeira com a vontade de Deus. Declare isso, porque palavras têm poder, e quando você coloca isso por escrito, você sela diante do céu e de si mesmo que não vai mais viver no automático. Tópico 9 até aqui, nós falamos sobre o coração, sobre atitude e sobre alinhamento. Mas existe um ponto que muitas vezes é negligenciado quando se fala de vida financeira: a influência espiritual que atua sobre as finanças. Não é apenas sobre matemática, salário ou oportunidades. Existem forças que tentam prender a vida de uma pessoa em ciclos de dívidas, perdas inesperadas e portas fechadas. Você já percebeu que, para alguns, parece que o dinheiro escorre pelas mãos como se nada fosse suficiente? Essa é a marca de uma guerra invisível que precisa ser vencida também em oração. A Bíblia mostra diversas vezes que o inimigo tenta roubar, matar e destruir. E quando ele não consegue tocar a fé de alguém, muitas vezes ele toca em áreas estratégicas como família, saúde e finanças. Porque ele sabe que quando falta dinheiro, sobra preocupação e a mente fica vulnerável a pensamentos de desespero e derrota.
É nesse terreno que ele trabalha, tentando semear medo, dúvida e incredulidade. Por isso, a oração da manhã pela vida financeira não é apenas um pedido por prosperidade, mas também uma declaração de guerra contra todo espírito de miséria, toda herança de dívida e toda influência maligna que tenta limitar o avanço. Aqui é o momento de você se colocar de pé espiritualmente e entender que as suas palavras têm autoridade. Quando você se levanta pela manhã e diz: Senhor, eu repreendo toda a força que tenta travar as minhas finanças e declaro que a abundância do céu vai alcançar a minha vida. Você não está apenas falando frases bonitas, você está posicionando a sua vida sob o poder de Deus e quebrando laços que muitas vezes vêm de gerações. E quantas histórias nós conhecemos de famílias inteiras que viveram presas em dívidas por décadas, filhos que repetiram a mesma realidade dos pais e até dos avós. Isso não é coincidência. Isso é um padrão espiritual que precisa ser interrompido. E você pode ser a chave dessa mudança. A oração não é só uma conversa, é uma ferramenta de libertação. Cada palavra declarada com fé tem o poder de romper cadeias invisíveis que mantêm a vida financeira amarrada. É por isso que hoje eu quero que você entenda. Não se trata apenas de pedir mais, mas de expulsar aquilo que rouba o que já é seu. Porque existem bênçãos liberadas para a sua vida que nunca chegaram às suas mãos, justamente porque havia uma resistência espiritual. Mas quando você ora, essa resistência começa a cair. Quando você insiste na presença de Deus, os céus se movem a seu favor. E talvez você esteja pensando: mas eu não vejo mudança, continuo orando e nada acontece. Deixa eu te dizer, o silêncio não significa ausência de Deus. Muitas vezes, enquanto você ora, Ele está já desfazendo armadilhas, cancelando planos do inimigo e abrindo caminhos que os seus olhos ainda não conseguem enxergar. A fé é justamente isso. Acreditar antes de ver, confiar mesmo sem entender, se manter firme mesmo quando parece que não há saída. Por isso, eu quero que você declare agora mesmo em voz baixa ou alta, mas com fé: eu quebro todo ciclo de dívida e escassez em nome de Jesus. Escreva também aqui nos comentários essa mesma frase, porque quando você declara, você ativa no mundo espiritual aquilo que já foi conquistado por você através da cruz. Se você chegou até aqui, não foi por acaso. Se essa mensagem falou com você, se em algum momento do vídeo você sentiu algo diferente no coração, então é porque Deus queria falar contigo hoje, e eu quero que você faça parte dessa caminhada todos os dias. Por isso, se inscreva agora no canal e ative o sininho. Assim você não perde nenhuma oração, nenhuma palavra de direção que pode transformar a sua vida. E deixa também o seu comentário aqui embaixo, escrevendo: eu recebo. Essa é a sua declaração de fé, o seu ato público de concordância com o que foi liberado neste momento. Quero ver você participando, porque quando você comenta, você não só fortalece sua fé, mas também abençoa outras pessoas que vão ler e se sentir encorajadas. Não esqueça de deixar o seu like, porque ele mostra para o YouTube que esse conteúdo tem valor e ajuda a mensagem a alcançar mais vidas que precisam ouvir exatamente isso que você ouviu hoje. E antes de sair, eu quero te convidar para continuar comigo. Já tem um próximo vídeo preparado para você aqui na tela. Clique agora mesmo e deixe Deus falar ainda mais ao seu coração, fortalecendo a sua fé e abrindo novos caminhos na sua vida financeira e espiritual. Nos vemos lá.